Pronto, bora lá. Pessoal, continuando nosso conteúdo de ontem, vamos lá aqui agora, ó. Chega. Vamos lá. Nós começamos a falar sobre os pontos notáveis de um triângulo. Apesar de eu ter começado a falar ontem já, né, e aí nós havíamos falado sobre o ortocentro, eu vou fazer uma mudança hoje na maneira de falar sobre os pontos notáveis de um triângulo. Eu vou começar chamando os pontos notáveis de um triângulo disso daqui, ó. O que está escrito ali? Bico, sim. Para você não esquecer mais, os pontos notáveis de um triângulo, você vai chamar de bico, tá? Os pontos notáveis de um triângulo. Falou em pontos notáveis de um triângulo, você vai lembrar, o professor falou bico. Por que bico? Bico vamos colocar aqui, a abreviação, né, no caso, a palavra bico, se eu pegar cada uma das letras aqui, é o início do nome dos pontos notáveis. Por exemplo, se eu pegar no B, eu tenho o Se eu pegar a letra B, eu tenho o baricentro. A nossa apostila, ela não trouxe os pontos notáveis nessa ordem do bico aqui que eu estou falando. Tanto que o baricentro está na página... Está na página 109, o baricentro. Tá? Depois, com o I, nós temos o incentro. Calma aí. Com o C, nós temos o circuncentro. Opa, peraí. Só ver se eu não estou falando nada de errado. Circuncentro. Circuncentro. E com o O, nós temos o ortocentro, que é o que nós começamos a ver ontem. Tá? Então, se falarmos em pontos notáveis de um triângulo, eu quero que vocês lembrem de bico, tá? Por quê? Bico, né? Nós utilizando a inicial de cada um dos pontos notáveis, forma a palavra bico, né? Então, os pontos notáveis são baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro, tá? Eu quero até que vocês anotem dessa maneira aí, os pontos notáveis, desse jeito que eu fiz aí. E agora, embaixo de cada um dos pontos notáveis, vocês vão anotar o que cada um desses, ó, isso está indo da página 105, 106, 107, 108, 109.
Todas essas páginas ao mesmo tempo. Todas elas falam dos pontos notáveis, mas eu resumi tudo e estou fazendo isso agora. Então, o baricentro, todas as vezes que nós falarmos de baricentro, nós vamos ter que lembrar das medianas. Quando nós falarmos do incentro, nós vamos ter que lembrar da bissetriz. O que é bissetriz mesmo? O que era uma bissetriz mesmo? Esqueci. O que é bissetriz, pessoal? Vitor, fala para mim o que é bissetriz, eu não lembro. É um corte que divide o ângulo no meio. Muito bem. Foi o Thiago? É. Perfeito, Thiago. É aquele segmento de reta que divide o ângulo exatamente ao meio. Muito bem, Lá, perfeito. Uma reta que corta igualmente a figura. Nesse caso, Vitor, igualmente a figura, vamos pensar o ângulo dela, né? Que divide o ângulo exatamente ao meio. Beleza. Quando falarmos em circuncentro, nós vamos ter que lembrar da mediatriz. E quando falarmos em ortocentro, nós vamos ter que lembrar da altura, que é o que nós começamos a ver ontem. Daniel, que está chegando agora, como eu vou resumir para todo mundo, já presta atenção então. Pontos notáveis de um triângulo é o bico. Por que bico, professor? O B, baricentro, esse é um ponto notável. O I de incentro, que é outro ponto notável. O C de circuncentro, que é outro ponto notável. E o O de ortocentro, que é outro ponto notável. Como que nós encontramos esses pontos notáveis em um triângulo, professor? Como que é possível encontrar esses pontos notáveis em um triângulo? O baricentro nós vamos encontrar através das medianas. O incentro através das bissetrizes. O circuncentro através das mediatriz. E o ortocentro através da altura. Professor, você vai explicar o que é cada uma dessas? Claro, eu vou explicar o que é cada uma dessas. Mas primeiro, copie dessa forma, copie do jeito que está aqui, que quando vocês forem estudar pontos notáveis de um triângulo, vai ficar fácil para você estudar. Tá? Copiem aí depois eu vou apagar isso, e aí eu vou pegar o baricentro e vou mostrar para vocês o que é mediana, né? Vou mostrar as medianas para encontrarmos o baricentro. Depois isso, depois o outro, depois o outro. Assim que terminarem de copiar, avisa.
Pronto? Fala comigo. Pronto. Então, vamos lá. Agora, o que eu vou fazer? Feito isso daqui, sabemos, então, que os pontos notáveis dos triângulos são baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro. O bico é uma maneira de você lembrar só, tá? Falou em pontos notáveis do triângulo, lembra de bico, daí você vai falar bico, B é baricentro, I é incentro, circuncentro e ortocentro, tá? Então eu faço isso daqui como uma maneira para vocês lembrarem, ok? Esses são os pontos notáveis. Ótimo, vamos lá. Agora eu vou desenhar cada um deles. Só que, ao mesmo tempo, eu quero que vocês vá na página 109. Eu quero que vocês vá na página 109. Enquanto nós vamos começar a falar do baricentro. Então, vamos lá. Para falar do baricentro... Baricentro é relacionado a quem mesmo? Baricentro é relacionado a quem no triângulo? As medianas? Medianas, muito bem. Então, toda vez que eu colocar baricentro, eu vou fazer assim, ó, medianas. Medianas. Mas nós precisamos saber, então, professor, o que são essas medianas, tá? Só que antes de eu falar o que são medianas, eu vou só trazer uma curiosidade para vocês, que baricentro, ele é chamado um ponto de equilíbrio, tá? E nós temos um baricentro também, um ponto de equilíbrio, por isso que a gente não cai, tá? A gente fica em pé, normal, tá? O que acontece? Só para vocês terem uma ideia, vocês já perceberam que as mulheres grávidas, elas, quando a barriga começa a crescer, elas começam a fazer assim, dá uma entortada nas costas, joga essa parte aqui um pouco para trás, assim, já perceberam isso? Sim. Mas não só as mulheres grávidas também, geralmente toda família tem um tiozão que é gordão, né? Não tem? Um tio que é gordão, que é o tio que fica cuidando da churrasqueira, fica te atentando, fazendo piada, não tem? É aí mesmo. Não tem? Sempre toda família tem um desses, né? O meu não é tio, é primo, na verdade. Então, ou um primo. Eu, no caso da minha família, eu sou o primo, assim, né? E aí fica aquela barrigona lá na frente e já dá uma entortada para trás. Por quê? Como a barriga cresce bastante, vai para frente, o corpo para se manter em equilíbrio, ele faz isso daqui, ó, automaticamente ele se joga um pouco para trás, tá? Para manter esse baricentro no lugar, tá certo? Mas vamos lá, então. Vamos entender o que são as medianas, tá? Prestem atenção, ó. Página 109. Página 109, ó. Medianos e o baricentro do triângulo. Então, ponto notável, baricentro. Baricentro, você encontra ele a partir das medianas. É isso mesmo, Ana. Agora, vamos lá. A mediana de um triângulo é o segmento de reta que une um vértice do triângulo ao ponto médio do lado oposto a ele. Quando nós falamos em ponto médio,
tá? Quer dizer que é na metade. Então, digamos que nós temos um triângulo aqui, ó. Ó. Nós temos esse triângulo aqui, certo? Beleza. Se eu falar que aqui mede 4, aqui mede 4 e aqui mede 4, o ponto médio desse lado seria na onde? Ponto médio ao meio, exatamente. Seria aqui no 2, beleza. Então, eu coloquei o 4 aqui só para exemplificar isso, mas eu vou tirar os valores. E não precisa necessariamente ser um triângulo equilátero, tá? Basta ser um triângulo. Aí é o seguinte. Então, a mediana é esse segmento de reta que parte de um vértice e vai dividir o outro lado exatamente ao meio. Então, ó, ela vai dividir o outro lado exatamente ao meio. Vou colocar ela como pontilhada aqui. Tá? Vai dividir o outro lado exatamente ao meio. A mediana vai dividir o outro lado exatamente ao meio. E a mediana sai do vértice, vai dividir o outro lado exatamente ao meio. O lugar onde as três medianas se encontram, esse lugar aqui, ó, que as três medianas se encontram, esse ponto que as três medianas se encontram, é chamado de baricentro, tá? Então, o ponto que as três medianas se encontram é chamado de baricentro. Aí aqui eu vou fazer o seguinte, ó, vou fazer um risquinho aqui, porque esse risquinho está querendo dizer que eu dividi esse lado igual a esse lado, ou seja, no meio. Aqui eu vou colocar 2, porque esse lado também é igual a esse, aqui eu vou colocar 3, porque esse lado é igual a esse, tá? Só para indicar que foi dividido exatamente ao meio. Quando indica que foi dividido exatamente ao meio, quer dizer que são medianas. Lembrando, por favor, a mediana, ela tem que sair do vértice. Ela tem que sair do vértice e dividir o outro lado. A mediana só acontece quando sai do vértice e passa pelo meio? Não entendi. Fala de novo, Pedro. A mediana só acontece quando sai do vértice e passa pelo meio? Não, não é passar pelo meio. A mediana, ela acontece quando ela sai do vértice e divide o outro lado desse triângulo ao meio, tá? É que aqui, como o meu triângulo ele tem os três lados de mesma medida, o ponto ficou certinho no meio. Mas esse ponto aqui, ele pode estar mais para baixo, ele pode estar mais para cima. Tudo depende do triângulo, tá? Vamos ver se eu consigo fazer um outro aqui. Ó, o outro triângulo aqui. Triângulo que tem os três lados diferentes, tá? Triângulo que tem os três lados diferentes. E olha só o ponto. Onde as três medianas, de novo, mediana sai do vértice e divide o lado oposto ao meio, ó. Divide o lado oposto ao meio.
Beleza? Sim, todo triângulo tem três medianas. Perfeito, Daniel. Todo triângulo tem três medianas, tá? Porque tem três lados, tem três vértices, então sai de um vértice e divide o lado oposto ao meio, tá? Então, eu vou apagar esse, deixar só aquele ali de cima e vou escrever agora o que é a mediana. Então, mediana. Mediana. Claro que é um segmento de reta, né? Eu coloquei pontilhado, mas é um segmento de reta, então não vou escrever aqui, segmento de reta que sai do vértice. Eu vou colocar assim já, ó. Sai de um vértice e divide o lado oposto ao meio. Então, a mediana sai de um vértice e divide o lado oposto ao meio. Como nós temos três vértices, você vai traçar três medianas. E aí, o ponto em que elas se encontram, ó, o ponto em que elas se encontram, esse aqui é o ortocentro. Esse é o ortocentro. Tranquilo até aí? Sim? Beleza. Depois do baricentro, qual que era o ponto que nós tínhamos mesmo? Qual que é o outro ponto notável? Ah, detalhe, ó. Dê uma olhada aqui, ó. Ó, a página aqui, ó, ela mostra certinho, ó. Dividindo. Primeiro ele traça uma mediana, depois a outra, depois a outra. Depois ele faz um triângulo com as três e se encontraram lá, ó. Tá? Na página 109, isso. O outro ponto notável qual que era, que eu tinha colocado aqui, é o incentro, que relaciona com a bissetriz. Então, agora o incentro. E o incentro, ele é relacionado com as bissetriz. Incentro relacionado com a bissetriz. Beleza. O incentro, pessoal, ele está na página 106. Tá? O incentro está na página 106. A bissetriz interna de um triângulo é o segmento de reta que une um vértice ao seu lado oposto, dividindo o ângulo interno correspondente a esse vértice em dois ângulos congruentes. Então tá. Professor, eu não entendi muito bem essa bissetriz, não. Vamos lá, então, ó. Se eu desenhar um triângulo aqui, ó. Primeira coisa que eu te pergunto, o que é a bissetriz mesmo? Um ângulo que divide ao meio. Um segmento de reta que divide um ângulo exatamente ao meio. Ok. Então, o que me interessa agora, tá? O que me interessa agora aqui é eu dividir um ângulo exatamente ao meio. Então, se eu tenho esse ângulo aqui, eu vou dividir ele exatamente ao meio. Se eu tenho este ângulo aqui,
eu vou dividir ele exatamente ao meio. Se eu tenho este ângulo aqui, eu vou dividir ele exatamente ao meio. E aí, esse ponto aqui, ó. Ah, professor, mas ficou igualzinho que você tinha feito aqui embaixo. Pessoal, presta atenção numa coisa. Aqui, apesar deles terem ficado parecidos, mas aqui eu tenho que considerar o que mesmo? Eu tenho que olhar o que? Importa o ângulo? Importa o ângulo aqui? No baricentro? Não. Não. O que importa no baricentro? E os três ângulos têm que ser no meio. O que importa no baricentro? Dividir o lado oposto ao meio. Dividir o lado oposto ao meio. Não importa se o ângulo aqui vai ficar dividido ao meio. Isso não me importa. Me importa o lado oposto ser dividido ao meio. Esse para o baricentro, que são as medianas. Agora, quando eu falo em centro, que nós estamos nos referindo à bissetriz, tá? Que nós estamos nos referindo à bissetriz, importa o lado oposto? Dá uma olhada aqui esse lado. Ó, onde foi dividido? Tá igual o lado? Tá igual o lado, ó? Tá igual o lado? Não. Mas e os ângulos? Ó, os ângulos, ó, divididos certinho ao meio. O que importa agora são as divisões dos ângulos ao meio. E aí, dividindo esses ângulos ao meio, esses segmentos de retas vão se encontrar em um ponto. E esse ponto é o que nós chamamos agora de incentro. Esse ponto nós chamamos de incentro. Então, o que importa para nós no incentro? A bissetriz. Então, vamos fazer igual eu fiz no outro, ó. Bissetriz. E o que é a bissetriz? A divisão dos ângulos. Divide os ângulos. Divide os ângulos exatamente ao. Divide os ângulos exatamente ao meio. Pessoal, nossa, pelo amor de Deus, ainda bem que você viu isso, Eloá, desculpa. Olha só o que eu fiz. Eu estou falando do baricentro e eu escrevi ortocentro Eu ia aqui, pelo falar amor de isso Deus. agora. Hã? Eu ia falar isso agora. É, pelo amor de Deus. É o baricentro aqui, desculpa, gente, desculpa. Professor, mas o baricentro e o incentro, eles parecem muito. É o que eu falei. Eles podem até parecer, mas o que você tem que considerar para o baricentro é o lado oposto ser dividido ao meio. O incentro é os ângulos serem divididos ao meio. Não interessa onde vai cortar o lado oposto, interessa o meu ângulo ser dividido ao meio. Certo? Beleza? Copiem aí para nós fazermos os outros dois. Não, Fernando.
por que ficaria igual? Como assim ficaria igual? Você falar os dois pontos, tipo assim, serem o mesmo, só acontece quando o triângulo for equilátero. Ele vai ter os três lados iguais, né? Se o triângulo for equilátero, todos os pontos, o baricentro, o incentro, o circuncentro e o ortocentro, ou seja, o nosso bico, tá? Vão ser o mesmo, se o triângulo for equilátero. Pronto, terminaram de copiar? Beleza, João Pedro. Nós estamos alternando páginas hoje, mas tá, o conteúdo é ali, ó, da página 105 até a 109, mas agora nós estamos na página 106. Pode pagar, pessoal? Sim. E agora?
Nós falamos do baricentro, do incentro e agora nós vamos falar de quem? Circuncentro. Circuncentro. O circuncentro está na página 107. 107, 108, tá? E o circuncentro relaciona com quem mesmo? O Code Ice 66 mandou para a gente no chat. Mediatriz. Mediatriz, João Pedro Ferro também, então é relacionado à mediatriz. Circuncentro relaciona à mediatriz. Professor. Professor. Eu falei professor primeiro, é minha vez. Fala. Tem problema eu estar copiando tudo na mesma página? Por que teria? Não, deixa. É que você falou que o circuncentro está na 107, 108, mas eu estou copiando tudo na 109. Você está copiando na página da apostila? Eu tô fazendo o caderno. Eu vou copiar no caderno e apagar. Não, ó. A organização é de vocês. A organização é de vocês, não tem problema. Ah, mas vamos lá. Vamos lá. Professor, o que é o circuncentro? Como que a gente encontra o circuncentro? Nós vamos encontrar o circuncentro a partir da mediatriz. Beleza. Então, vou desenhar um triângulo aqui. Para nós encontrarmos, né, a mediatriz. Primeiro, precisamos definir. Primeiro, nós precisamos definir o que é mediatriz. Mediatriz de um triângulo é a reta que passa perpendicularmente pelo ponto médio do lado do triângulo. Veja, por exemplo, as mediatrizes relativas dos triângulos. Tá? Presta atenção. A mediana, ela divide o lado exatamente ao meio, certo? E a mediana, ela é relacionada, ela nos dá qual ponto notável? A mediana nos dá qual ponto notável? O baricentro. Muito bem. O baricentro. Ok. A mediatriz, ela vai também pegar o ponto médio, tá? Ó, ponto médio, vou marcar o ponto médio deles. Deixa eu ver. Tá? Ela vai também nos pontos médios, mas com um detalhe. Agora, não precisa sair do vértice. O mais importante... Sair do meio? Não. Ligar. O mais importante é que no ponto médio dela, ela forme um ângulo de 90 graus. Então, ó, formou um ângulo de 90 graus aqui. Tá, ó, não interessa onde ela vai sair do outro lado. Interessa ela formar um ângulo de 90 graus, ó. Formou um ângulo de 90 graus aqui. Não interessa onde ela vai sair do outro lado, se vai passar no vértice ou não, tá? O meu aqui ficou meio fora. Espera aí, só um pouquinho, que é difícil desenhar esse.
um ângulo de 90 graus e aqui um ângulo de 90 graus. Detalhe, pessoal, detalhe. Aqui, ó, vou até prolongar bem nesse pedaço, ó, tá? Está dividindo o lado. Como sabe que é 90 graus, Daniel? É quando é perpendicular. Quando for perpendicular. O desenho vai te dar, vai te indicar isso daqui, ó. O desenho vai fazer essa indicação para você, ó. Se ele fizer isso daqui, você sabe que é 90 graus. Então, o que nos interessa agora, para encontrarmos o circuncentro, para encontrarmos o circuncentro, é fazermos o quê? Dividir os lados opostos ao meio, formando um ângulo de 90 graus. Não me interessa se vai passar no vértice ou não. Não me interessa. Mas o meu lado oposto tem... O meu lado oposto não, porque nós não estamos falando de vértice agora. Mas o meu lado tem que ser dividido ao meio e tem que estar formando 90 graus. Tá? Então você escolhe um lado de uma aresta, você pega uma aresta, faz um risco no meio que forma um ângulo de 90 graus? É que nós não podemos chamar de aresta, Pedro, porque aqui é uma figura plana, né? Então a gente fala lado, mas eu entendi o que você disse. Você pega o lado, olha o ponto médio dele, onde que é o ponto médio? Ah, é aqui, ó, esse é o meio desse lado. E você traça um segmento de reta perpendicular nele. Aí você pega o outro, encontra o meio, traça um segmento de reta perpendicular. Encontra o outro, traça um segmento de reta perpendicular. Onde essas retas se encontrarem, vai formar esse ponto chamado circuncentro. Tá? Então, a mediatriz, ó. A mediatriz, ela faz o quê? Divide o lado no meio, formando um ângulo de 90 graus. Professor, mas Oi. qualquer triângulo? Qualquer triângulo você pode fazer isso. Em qualquer triângulo, você pode encontrar qualquer um desses pontos notáveis. O baricentro, o incentro, o circuncentro e o que nós vamos ver depois aqui, que é o ortocentro. Tá? Em qualquer triângulo. E o último, qual que é o que falta agora? Que relaciona com quem? É o ortocentro. Que é relacionado com a altura. Então, vamos lá. Vou desenhar um triângulo aqui.
Preciso determinar a altura. Eu falei para vocês ontem, falo de novo agora. Todo triângulo ele tem 3 alturas, tá? Todo triângulo tem 3 alturas. Espera aí que esse aqui não vai dar certo, não. Deixa eu desenhar um outro triângulo. Todo triângulo tem 3 alturas, certo? A altura do triângulo, tá? Ela é dada por um segmento de reta que parte do vértice e forma um ângulo de 90 graus do outro lado, tá? Então, ó, nós temos esse aqui que forma ângulo de 90, mas ele não parte do vértice. Já a altura, ela precisa formar um ângulo de 90 e ela tem que sair do vértice, mas não precisa dividir no meio igual aconteceu com aquele ali, tá? Então, nós vamos dividir nós vamos colocar uma altura para esse triângulo aqui. Tá aqui, uma altura. Beleza. Agora, vou pegar outro vértice. Vou mudar esse triângulo de novo. Não vai sair do jeito que eu quero. Espera aí. Vocês já vão entender o porquê. Vamos lá, agora sim. Agora acho que vai sair do jeito que eu quero. Presta atenção. Se eu partir a altura desse vértice aqui, né? Eu fazer a altura relacionada a esse vértice, ó, eu vou descer aqui. Pronto. Ângulo de 90 graus. Então, nós temos aqui uma altura. Beleza. Agora eu preciso da altura relacionada a esse vértice. Qualquer segmento que eu traçar aqui, ó, nunca vai formar um ângulo de 90 graus. Para formar um ângulo de 90 graus, eu vou ter que prolongar esse daqui, ó. Porque ela vai formar um ângulo de 90 graus aqui, ó. 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 Tá? Nossa, professor, formou um ângulo de 90 graus fora do triângulo? Sim. A altura fora do triângulo? Sim. E esse daqui? Também teria que ser aqui para cima, ó. Então, nós prolongaríamos aqui e faríamos o ângulo de 90 graus dele aqui, ó. Aqui está formando um ângulo de 90 graus. Aí você vai falar assim, mas professor, eles não têm que se encontrar para formar um ponto? Tem, eles têm que se encontrar para formar um ponto. Então, o que que você vai fazer? Você pode prolongar isso daqui, ó. 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 Espera aí, ficou meio torto. Ai! Espera aí, pessoal. É muito difícil desenhar isso, tá? É muito difícil mesmo. Professor, não é só você desenhar um triângulo normal primeiro, depois você faz Não, isso? não, eu já quero direto esse.
para vocês verem que nem todos os pontos notáveis vão estar dentro do triângulo. Tá? Então, perceba que nem todos os pontos notáveis vão estar dentro do triângulo. Nesse caso aqui, ó, falei para vocês lembrarem no começo da aula, agora eu tenho que terminar isso, lá. Nesse caso aqui, esse é o nosso ortocentro. Tá? Esse é o ortocentro. Então, por favor, olhem na página 105, tá? Olhem na página 105, que tem o desenho aqui, ó, bem melhor do que o meu, de fato, ali, tá? Esse eu não entendi muito bem. Tá, então me fala o porquê, Pedro. Tipo assim, o que faz ele ser um ortocentro? Tá, vamos lá. O ortocentro é um ponto de encontro de todas as alturas do triângulo. Agora nós precisamos saber como que eu encontro a altura de um triângulo. A altura de um triângulo é um segmento de reta que parte do vértice, tá? Ó, parte de cada um dos vértices e tem que formar um ângulo de 90 graus do outro lado. Não me interessa se ela vai dividir ao meio. Essa daqui, tá vendo que tá formando um ângulo de 90? Mas além de formar um ângulo de 90, ela divide o lado ao meio. Ó, divide o lado no meio. Essa daqui não. Ela só tem que formar um ângulo de 90 do outro lado. E aqui, ó, nesse daqui, se eu traçar para cá, eu formo um ângulo de 90. Mas se eu vim daqui para cá, ó, para nenhum lugar que eu bater aqui vai formar ângulo de 90. Então, eu tive que prolongar esse lado do triângulo. Por isso que esse ponto se encontra fora. Tá? Mas é essa a ideia. É formar um ângulo de 90 do lado oposto do vértice. Tá certo? Então, na página 105 ali, tem essa representação. Só um detalhe importantíssimo, tá? Um detalhe importantíssimo. Quando o seu triângulo quando o triângulo for um triângulo retângulo, quando o triângulo for um triângulo retângulo, o ortocentro é o vértice do ângulo de 90 graus. Quando for um triângulo retângulo. Eloá, eu acredito que a sua pergunta é referente a esse desenho aqui, ó. Né, do ponto estar dentro, né? Isso, pode acontecer do ponto estar dentro. É que eu já quis mostrar de cara para vocês a situação do que o ponto fica fora, o ortocentro fica fora, mas ele fica dentro também. E fica também sobre o vértice, quando for de 90 graus. Tá? Beleza? Certo? Então, ótimo. Esses são os pontos notáveis. O bico. Opa, deixa eu só colocar aqui que a altura, igual eu fiz nos outros, né? A altura, ela é o quê? Forma um ângulo de 90 graus no lado oposto.
Forma um ângulo de 90 graus do lado oposto. Como que você vai identificar se ele é um ortocentro? Se as suas alturas estiverem se encontrando. Como que você vai identificar se ele é circuncentro? Se as mediatrizes estiverem se encontrando. Aí você tem que lembrar o que é mediatriz e o que é altura. Eu estou explicando, mas o lembrar tem que ser vocês. Vocês que têm que estudar e lembrar o que é cada uma delas. Eu estou fazendo a explicação do que é uma mediatriz, do que é uma altura. Mediatriz é o segmento que divide o lado exatamente ao meio e forma um ângulo de 90 graus. A altura, ela forma um ângulo de 90 graus. É isso que vocês têm que lembrar. E aí, consequentemente, você vai ter que encaixar em qual que é cada um. Então, ó, página 105, ok. Ali, ó, na página 106, todo mundo na página 106, rapidinho. Página 106, todo mundo. Dá uma olhada lá embaixo, onde tem aquela menininha lá, ó. Do lado dela tem um desenho. Quando nós falamos em incentro, lembra de de interno, tá? Dentro daquele triângulo, ou seja, internamente aquele triângulo tem uma circunferência, não tem? Sim ou não sim? Sim, tem uma circunferência. O centro dessa circunferência, ele é o incentro do triângulo também, tá? O centro da circunferência é incentro do triângulo também, nesse caso, tá? E a página 108, na página 108, dá uma olhada no último desenho lá, na página 108. O último desenho, você tem um triângulo dentro da circunferência. Então, circuncentro, pensa circuncentro, círculo ali. Então, o triângulo está dentro desse círculo, dessa circunferência. E o centro da circunferência é também o circuncentro do triângulo, tá? Beleza? Agora vamos lá. Página 110, todo mundo. Podem fazer o exercício 1, 2, 3. Pode ir fazendo um exercício 1, 2, 3. Pessoal, eu vou ter que ir no banheiro ali, rapidinho, tá? Vai fazendo aí.
Tô de volta. Rapaz do céu. Ai, velho, eu não aguento não, bicho. Tô on agora, vamos lá. Exercício 1 aí. Pensa intenso, Murilo. Rapaz, quase que não dá tempo nem de pensar e nem de acender a luz. Menino. Vixe. Vamos lá. Jesus. Número 1. Em cada triângulo, identifique se o segmento AM é uma mediana, bissetriz interna ou altura. Na letra A, pessoal, aquele segmento AM, ele é o quê? Uma mediana, uma bissetriz interna ou altura? Muito bem, é uma altura, tá? Por que que é uma altura, Rafa? Página 110. Por que que é uma altura, Rafa? Muito bem. Porque formou um ângulo de 90 graus, tá? É uma altura porque formou um ângulo de 90 graus. Deu para entender sim. Formou um ângulo de 90 graus, muito bem, tá? Mas lembrando que para formar um ângulo de 90 graus não precisa ser necessariamente fora, pode formar dentro também, tá? Mas é isso mesmo. Então a letra A é uma altura. A letra B. Isso, tem que sair do vértice. Oi? AB bissetriz. Bissetriz, muito bem. É uma bissetriz interna. Por que que é bissetriz, Nicolas? Porque ela está dividindo o ângulo. Ela divide o ângulo no meio, muito bem. Só que além dela ser bissetriz, ela é também uma mediana. O que que a mediana faz? O que que a mediana faz? A mediana. Divide o lado oposto ao meio. Então, dá uma olhada ali, que aquele segmento que nós temos... Professor, repete aí, Abi, que eu tava no banheiro. Vamos lá, ó. A letra A, a altura. E a B?
A B é o que eu vou explicar agora. Ó, ela é bissetriz. Ela é bissetriz por quê? Divide o ângulo ao meio e é mediana por quê? Está dividindo esse lado aqui, ó, em duas partes iguais. Esses risquinhos estão indicando que esse lado tem a mesma medida desse. Mesmo ele não dando, presta atenção, para de conversar aí. Mesmo ele não dando essa medida, mas ele indicando esses risquinhos, ele está falando que esse lado mede o mesmo desse. Então, a letra B, ela é bissetriz interna. Letra B é uma bissetriz interna. Bissetriz interna e mediana. E a letra C é o quê? O que a letra C é? Mediana. A letra C é apenas mediana. Muito bem, Nicolas. Perfeito. Então, a letra C é uma mediana. A letra C é uma mediana. Perfeito. Número 2. Em cada item, o segmento AP é uma das medianas do triângulo. Ele já está falando que é mediana. Calcule mentalmente o perímetro de cada triângulo. Aí eu vou perguntar o seguinte para você. O que é perímetro mesmo? Não ouvi. Se alguém falou alguma coisa. Comprimento vezes altura. Perímetro? Não. Lado vezes lado vezes lado. Lado vezes lado. Muito bem, Vitor Lucas. Eu estava apagando o quadro e pensei assim, o Vitor vai responder certo. Perímetro, pessoal, por favor, não confunda mais. Área você multiplica. Perímetro você soma, tá? Não confunda mais isso, por favor. Área você faz multiplicação. Perímetro você faz adição. Adição de todos os lados. Qual que é o perímetro dessa figura, então? Desse primeiro triângulo? Trinta e seis. Por que 36? Porque 8 mais 8. 8 mais 8, 16. Mais 20, 36, né? E tá certo. Esse pedaço aqui da figura não existe, né? Ó. Esse pedaço aqui não existe, né? Ó. Quanto vai ser o perímetro dessa figura? Quarenta e quatro. Por quê? Porque aqui mede 8 também. Ele falou que aqui, ó, tem uma...
Ele fala que aqui tem uma mediana. Então, o perímetro é 20 mais 8 mais 16, que é igual a 44 centímetros. Façam a B e a C aí, rápido. B, 25. E C, 36. Muito bem, Vitor. Colocou a unidade correta ainda. Perfeito. Então, 25 e 36. 25 e 36. Ótimo. Presta atenção, eu vou ler esse exercício com vocês. A partir de hoje, todos os exercícios desse tipo, vocês vão ler e vão colocar as informações no exercício, para depois começar a resolver. Porque senão você não sabe nem o que o exercício está pedindo. Então, a partir de hoje, você vai ler um exercício e vai colocar as informações nele. Tá? Vamos lá. No triângulo, o lado BM... Ó, o lado BM, esse lado aqui é bissetriz. E o lado CN também é bissetriz interna do triângulo grande. Né? Do ângulo, desse ângulo B e desse ângulo C. Então, eu sei que aqui eu tenho um ângulo, e aqui eu tenho um ângulo, e tem bissetriz. Então, eu vou fazer isso daqui, ó. Ele não fala que esses ângulos são iguais, esses ângulos são iguais. Não, não são. Mas eu sei que aqui tem uma bissetriz, então aqui esses dois são iguais,
e esses dois são iguais. Beleza. Sabendo que ABC é igual a 80 e BAC é igual a 40. Pera aí. Ele está falando que ABC é igual a 80. Onde que está esse ângulo de 80 graus? Onde que está isso daqui? Ele fala que ABC é igual a 80 graus. É a medida de um ângulo. Onde que está esse ângulo de 80 graus? No B. No B, pessoal. Pelo amor de Deus, no B. O chapeuzinho está em cima de quem? Nem N não tem aqui, ó. Não tem N aqui, ó. Tem A, B e C. Onde que está o ângulo de 80? No B. No B. Então, esse ângulo aqui, ó, ele é 80 graus. Só que o que o exercício falou que tem aqui nele? Tem uma bissetriz. Se o ângulo B mede 80 e eu tenho uma bissetriz aqui, quanto que vai medir cada pedacinho desse, então? 40 cada um. 40 cada um. Então, é isso que eu estou falando. Coloca as informações no seu desenho, para você ver. Vou fazer a chamada agora, mano. Vou fazer a chamada agora. Não está carregando o site da chamada. Vou tirar uma foto de quem está aqui e depois eu coloco a presença. Ô, professor, o X deu 120. Não, o X deu 60 e o Y 120. O X deu quanto? 60. E o Y? 120. Tá, depois você dá uma olhadinha aí, que você deve ter errado em algum cálculo, mas tá próximo, tá? Tá próximo. Depois tenta refazer aí. Falou pra vocês. Tchau, tchau. Bom final de semana, bom feriado. Meu patinho no cartola. Falei. Uhul! Tinha feriado? Professor, patinho no cartola e não? Quando que é o feriado? Segunda. Ah, tá. Dá pra nós fazer a prova.